Olá pessoal, bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje nós vamos tratar sobre o porquê certo apologista da Organização Adventista do Sétimo Dia não quer mais debater conosco. Ele cita inclusive o meu nome. Então nós vamos publicar aqui o vídeo dele para vocês ouvirem e depois eu vou dar aqui a minha suposição, a minha conjectura do porquê este indivíduo diz que não quer mais debater comigo. Tudo isso eu mostro para você depois da nossa vinheta. Então, pessoal, tudo bem? Era uma vez um senhor adventista, apologista, que estava fazendo uma tese sobre um grupo sectário dentro do judaísmo, que são os fariseus. E ele sonhou, não sei de onde veio o sonho dele, não sei de onde ele trouxe essa ideia de que os fariseus eram mortalistas, ou seja, que os fariseus acreditavam que a alma do homem entre a morte e a ressurreição fica no estado de inconsciência. Obviamente, se ele provar isso, ele está provando que a maioria dos judeus do tempo de Jesus teriam na sua concepção essa ideia, o que seria bastante controverso. Já já vou te explicar por quê. Mas vamos lá. Tudo aconteceu quando eu fui debater num programa televisivo com o senhor Sérgio Monteiro, que é um judeu ultra-sabatista que venera o sábado como uma senhora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí eu citei Atos 23:8, aonde ali deixa claro que os saduceus, diferente dos fariseus, não criam em algumas coisas. E ali Paulo faz na verdade, Lucas faz ali uma descrição do que creem os fariseus e do que creem os saduceus. Então, os saduceus, por exemplo, que era um grupo minoritário dentro do judaísmo, não cria em anjos, em espíritos, ou seja, é um tipo de budismo dentro do judaísmo, né? O budismo tem essa visão também de que não existe assim uma divindade que se envolve com a sua criatura. Alguma coisa parecida com isso cria ali os saduceus. E aí, no capítulo 23 de Atos, no versículo 8, deixa claro que os fariseus criam em espírito, criam na ressurreição do corpo e etc. E aí eu argumentei naquela oportunidade do debate, crer em espírito era crer que a alma continuava viva após a morte do corpo, ou que a alma era imperecível entre a morte e a ressurreição do corpo. Essa era a minha argumentação ali diante dele. Ele então começou a fazer algumas perguntas e discordar de mim, dizendo que estava até fazendo uma tese de mestrado provando que os fariseus eram mortalistas. Aí faz um apelo naquele vídeo. Ele fala, olha, leiam Steve Mason, leiam Jacob Neusner e deixa no ar. Realmente ali eu fiquei, puxa vida, como é que eu vou responder essa questão? Ele diz que leu esses autores, eu não conheço os autores que ele está citando. Tudo bem, paramos ali, eu fiz a minha argumentação, fui honesto no que eu sabia, até onde eu entendi o assunto, e nós continuamos a debater pelo WhatsApp, até que ele me bloqueou, e depois fazendo vídeos. São dezenas de vídeos feitos de ambos os lados. Até que ele resolveu dizer que não vai mais debater sobre esse assunto. Eu vou soltar o áudio dele e depois eu volto aqui para dizer o porquê eu acho que ele não quer mais debater sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo então. Para mim, eu já tinha anunciado, eu quero anunciar aqui publicamente, que eu já tinha conversado isso com algumas pessoas, tanto adventistas quanto não, eu não participo mais de debates, e não é o debate, um diálogo, vejam só, alguma coisa assim. Eu não participo de
acusações, de debates de acusatórios, e etc. Essas coisas que nós temos visto aí, e desafios, e coisas parecidas, e essas coisas. Há algum tempo eu já tenho orado e tenho falado com Deus de que eu não estava me agradando muito da participação, da maneira como nós, muitos adventistas, estavam tratando alguns outros pastores, ou que você não considera pastor, como alguns realmente não dá para considerar, tem apenas o título, mas não tem a característica. Não obstante, existem pessoas que não carregam em si as marcas do crucificado. Elas não carregam em si as marcas de alguém que efetivamente queira levar pessoas aos pés de Cristo. Como o senhor João Flávio já disse muitas vezes, ele não veio para construir pontes com sectários, ele veio para construir muros. Diferente de Jesus Cristo, né? Embora eu tivesse dito que veio trazer espada, mas a espada era na tentativa de fazer que todos aceitassem, para fazer com que todos o aceitassem. E aqueles que não quisessem aceitar, bem, aí haveria guerra, aí haveria espada, com certeza. A espada era na tentativa de fazer que todos aceitassem, para fazer com que todos o aceitassem. E aqueles que não quisessem aceitar, bem, aí haveria guerra, aí haveria espada. Bem, vocês ouviram aí o senhor Sérgio Monteiro, para mim, se embananando, tentando explicar o porquê ele não debateria mais comigo. Parece-me, ou pareceu-me, que ele não quer debater mais comigo porque eu seria agressivo, ou eu seria desrespeitoso, enfim. Essa é a linha de raciocínio dele. E ele me cita, porque realmente o CACP e a minha missão enquanto apologista, eu sempre digo, é criar muros ao redor da igreja. Repito, criar muros ao redor da igreja e não pontes com os sectários. E aí, ele vai citar Jesus dizendo que trouxe a espada. E o argumento dele é que a espada era que, porventura, ninguém se convertesse de verdade, então a espada seria a força. Muito me surpreendeu esse argumento esquisito, como se Jesus fosse um muçulmano forçando alguém a se converter. Quando Jesus disse aqui, eu vou explicar, eu imagino que você que está me assistindo já saiba. Mas quando Jesus disse que trouxe a espada, era porque quando alguém na família se convertesse ao cristianismo, a família iria rechaçar essa pessoa. Ela seria excluída do convívio da família. Isso era um costume judaico. Então, obviamente, haveria uma divisão nessa família. E os perseguidores seriam da sua própria casa. Essa divisão, essa rixa que a família ia ter com quem se tornasse cristão, é a espada que Jesus trouxe. As pessoas seriam perseguidas, seriam mortas, nós cristãos seríamos vítimas desse ódio, desse xenofobismo que aconteceu. Primeiro foram os judeus, depois os romanos. Então nós, no início da igreja primitiva, passamos por isso. Esta, que eu acabei de citar aqui, é a espada que Jesus disse lá nos evangelhos. E que parece que o Sérgio Monteiro fez uma grande confusão aí no seu argumento. Mas vou dar aqui a minha visão do porquê eu acho que ele realmente não quer debater mais o assunto. Eu não acho que é porque eu lhe tratei mal ou porque eu lhe fui indelicado em algum momento. Na verdade, não houve isso. Então não havia motivo para dizer que eu fui indelicado com ele ou coisa desse tipo. Mas eu vou dar aqui meu parecer. Primeiro, quando ele cita Steve Mason, ele já dá o primeiro tiro no pé. Porque no livro do Steve Mason, que é um citado por ele, uma grande autoridade do assunto, o Dr. Mason vai deixar claro, entre outras páginas, né? Quem quiser o PDF, eu mando, ou o print da página, das 2 páginas onde ele cita que os fariseus eram imortalistas. Então, na obra do Steve Mason, estou pondo aí na tela para você ver, que é de Flávio Joséfo aos fariseus, livro do Steve Mason, está aí na tela. Na página 161, está escrito o seguinte: todos os 3 elementos da descrição de Joséfo sobre os fariseus, em 2.163, parecem bastante claros. Todos eles concordam com seus próprios pensamentos sobre a alma, a saber, 2 pontos. Toda alma é imortal. Castigo eterno aguardado para o ímpio e um novo corpo aguardado para o bem, ou para os que receberem a ressurreição. Então, o Dr. Steve Mason deixa claríssimo na sua obra, no seu livro, citado pelo senhor Sérgio Monteiro, que os fariseus realmente criam
na imperecibilidade ou na imortalidade da alma entre a morte e a ressurreição do corpo. Aí vem a bala de prata, que praticamente deu um lockout no senhor Sérgio Monteiro, e não fui eu que fiz isso. Foi o pastor Jamierson Oliveira, que trocou e-mails com o Dr. Steve Mason. Está aí na tela o e-mail, olha, smmason@rug.nl. Está aí o e-mail do Steve Mason. E no e-mail que foi trocado com o pastor Jamierson, eu vou colocar o texto em inglês e eu vou ler a tradução. O Steve Mason disse ao pastor Jamierson, isso foi em 2018, olha de onde vem a nossa disputa. Disse o seguinte, o Steve Mason: claramente os fariseus acreditavam na imortalidade. Se eles acreditavam na ressurreição corporal, é a questão mais debatida. A linguagem de Joséfo é vaga e aponta em direções diferentes, embora eu pense que seja compatível com uma ideia um tanto oculta de ressurreição, embora mais, obviamente, pareça sugerir reencarnação. Então, olha o que o Dr. Steve Mason está dizendo aqui, que ele achou na pesquisa dele. Eu aqui, humildemente falando, não acho que seja a visão reencarnacionista que os fariseus tinham. Na verdade, eles acreditavam que esse novo corpo que a alma vai receber não é uma outra pessoa, mas sim um corpo imortalizado pela graça de Deus, como está em 1 Coríntios 15. E este corpo que um dia será transformado, e eu creio nisso pela fé, vai ser um corpo, o mesmo corpo, mas numa outra configuração. Então eu posso dizer até que é um outro tipo de corpo. A Bíblia fala que o que é mortal será revestido de imortalidade, o que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Eu entendo aqui que os fariseus achavam até que seria esse corpo, na verdade, um novo corpo, mas refeito ou feito da mesma pessoa e não uma encarnação. Acho que o Dr. Mason, não sei se ele se confundiu nesse aspecto, mas o fato é que ele deixa claro que os fariseus eram imortalistas e talvez, possivelmente, né, ele está argumentando aqui, até criam, ou alguns deles criam na reencarnação. Então isso aqui foi uma pá de cal em cima do senhor Sérgio Monteiro. Desargumentou-se ou desestruturou-se todo o argumento dele. Aí, depois, vem a questão do Dr. Jacob Neusner. Dr. Jacob Neusner, ele é um dos nomes principais citados pelo senhor Sérgio Monteiro. E aí esse livro aqui chegou na minha mão, ó. Este livro aqui. Este livro, Introdução ao Judaísmo, na página 72, está explícito que os fariseus eram imortalistas, criam na imperecibilidade das almas. Olha aqui, diz ele, o Dr. Dr. Jacob Neusner, já falecido, não é de admirar que os fariseus, segundo todos os relatos, afirmassem a eternidade da alma. Então, ou seja, Dr. Jacob Neusner está deixando claríssimo, explícito para todo mundo, que a alma do homem, na visão dos fariseus, entre a morte e a ressurreição, era uma alma que não perecia, ou que não morria. Aí tem o dicionário do Dr. Jacob Neusner, que inclusive eu peguei o senhor Sérgio Monteiro tentando explicar isso, e ele lê o lado direito do vídeo e não o lado esquerdo, onde estava o verbete fariseu no dicionário em inglês do Dr. Jacob Neusner, que eu saiba não tem em português, inclusive é lamentável, espero que alguém traduza. E aí no verbete lá em inglês está escrito o quê? Está escrito assim, sobre fariseus, né? Os fariseus foram distinguidos de entre outros grupos em judaísmo antigo por sua crença em, 2 pontos. Primeiro, a imortalidade da alma. 2, a existência dos anjos. 3, a providência divina. 4, a liberdade da vontade. E 5, a ressurreição dos mortos. Isso está no PDF dele, que eu tenho aqui para quem quiser, é domínio público, página 113. Eu peguei num site norte-americano, então, se você quiser esse dicionário em inglês, ou o texto sobre o verbete fariseus traduzido,
está deixando claro que uma das crenças fundamentais do farisaísmo era crer que a alma é imortal, ou que a alma não perece entre a morte e a ressurreição. Aí depois, no começo das minhas pesquisas, eu já dei um checkmate de cara com esse livro aqui, ó, do Dr. Anthony Saldarini. Dr. Anthony Saldarini é uma grande autoridade e aqui ele vai deixar claro na página 124 que os fariseus criam que a alma do homem é imperecível. Cada alma é imperecível. E é engraçado que na tese dele, ele não cita esse autor. Ele cita outros autores, que a gente foi pesquisar, ele só não contava com isso. E esse autor, mais uma vez, desbanca. Mas aí, o tiro de misericórdia veio com a profetisa deles. Eu estou pondo aí na tela para você acompanhar comigo, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 407, diz assim Ellen G. White: não viam que sua missão se achava em harmonia com as Escrituras? Na parábola, diz ela que é parábola, né? Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus disse aos fariseus, eu estou frisando apenas essa parte, porque eu quero que você preste atenção que ela está argumentando que a parábola ou a história do rico e do Lázaro foi dita aos fariseus. E aí no livro Parábolas de Jesus, na página 76, ela fala: entre as multidões que ouviam os ensinos de Jesus, haviam muitos fariseus. É uma afirmação positiva. E ela já tinha dito isso lá no Desejado de Todas as Nações. E mais, ela deixa claro que quando Jesus falou a história do rico e do Lázaro, ele disse para quem? Para os fariseus. Aí na página 263 do livro Parábolas de Jesus, a Ellen White vai dizer a pá de cal. Ela vai falar o que vai sepultar a tese de mestrado do senhor Sérgio Monteiro. Ela vai dizer o seguinte: a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Jesus. E isso aqui ela está falando na página 263 do livro Parábolas de Jesus, justamente em que comentário de qual parábola? Da história do rico e do Lázaro. Ou seja, Ellen G. White está afirmando categoricamente que os fariseus criam na imortalidade da alma. E mais, eu estou pondo aí na tela para você acompanhar. Todas as autoridades, repito, todas as autoridades da seita adventista, todas elas, do passado e do presente, todas elas dizem o quê? Que os fariseus eram imortalistas. Todos os tratados teológicos da própria organização sectária chamada, que o senhor Sérgio Monteiro diz que defende e que vive nela como regra de fé, que é o adventismo. Então, ele deveria respeitar os seus próprios teólogos, porque todos eles dizem a mesma coisa, ou seja, que os fariseus eram imortalistas. Bom, dito isso, imagino que é por isso que ele não quer mais debater esse assunto. Imagino que ele foi lá na África, né? Parece que era na África que ele estava fazendo a tese de mestrado, pegou lá o certificado dele, ele não quer entrar no mérito, porque se entrar no mérito, vai passar vergonha. Não tem o que falar, o que dizer. E sem contar, gente, eu não estou falando aqui dos documentos evangélicos, protestantes, católicos. Se você pegar aí a vasta maioria de teologias sistemáticas, livros de história da igreja, todos os autores vão falar a mesma coisa, que os fariseus eram imortalistas. Por quê? Porque todos vão seguir Flávio Josefo, que é a fonte primária. E Flávio Josefo deixa claro que os fariseus criam na imortalidade da alma. Então, deve ser por isso, imagino eu, que ele não quer conversar sobre esse assunto. E eu acho que ele está certo em ficar bem quieto mesmo, porque esse assunto já está encerrado. Toda a bibliografia mundial já determinou essa pesquisa, a própria seita que ele diz que serve a Deus também já determinou que os fariseus eram imortalistas, e a profetisa, que ele acredita que está no mesmo nível que a Bíblia, disse a mesma coisa, que os fariseus eram imortalistas, ou criam na imperecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição.
Dito essas coisas, imagino, respondendo aí para quem me mandou o vídeo, imagino que deva ser por isso que ele não quer mais conversar comigo. Bem, eu acho que está claro. Quem quiser os documentos, eu tenho aqui todos os livros do Dr. Jacob Neusner, eu tenho aqui o PDF e o print screen das telas do livro do Dr. Steve Mason, a cópia do e-mail, quem quiser eu te mando, estou à disposição para qualquer exposição. Sem contar que eu tenho aqui 3 vídeos que eu fiz com o pastor Jamierson Oliveira, quando ele fez a pesquisa sobre essa questão do Steve Mason, tudo explicadinho, eu ponho aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Bem, repito isso sempre para você. Se gostou, compartilhe, divulgue, se inscreva no nosso canal e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.